Muito bom dia para você. Hoje é dia 7 de agosto de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía em um moinho ou socava no pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o lamento de cada família, cada uma entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de cólera violenta, e Moisés, achado também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz a todo esse povo? Para que me digas, carrega-o ao colo como ama costuma fazer com a criança? E leva-os à terra que jurastes dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço que me tires a vida. Se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Meus irmãos, e aqui, como a gente já viu lá nos devocionais passados, o povo que já tinha saído do Egito, eles começam novamente a murmurar. Eles começam novamente a reclamar, a sentir saudades do Egito, a sentir saudades do tempo em que viviam oprimidos, do tempo que viviam na escravidão no Egito. E essa é uma história lá bem antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tem mais de 2000 anos. Mas ela não nos parece atual. Quem nunca ouviu o ditado reclamar de barriga cheia? O povo reclamava e o povo sentia saudade do tempo em que era escravo. E quantas vezes a gente reclama daquilo que tem? Porque a gente precisa sempre de mais. Coisas que muitas vezes a gente fala que precisa e quando compra até vão ficar paradas ali. Mas a gente sempre quer mais. Ainda que não dê conta de usar, ainda que acabe por não usar, mas a gente sempre quer mais. E aqui o próprio Moisés, ele vê aquela situação e o povo se lamuriando para ele, e ele também diz: Senhor, eu gosto tão pouco do teu favor. Moisés, que antes disse que se gozava do teu favor, agora ele diz: então eu gosto tão pouco do teu favor para poder ouvir o lamento desse povo todos os dias? E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Quantas e quantas vezes a gente não sente saudades do tempo em que a gente vivia no pecado? Porque quando vem a tribulação, quando vem a tormenta, a gente se esquece da promessa. A gente precisa lembrar que o Senhor nos fez uma promessa a todos nós, de eternidade, de salvação. E essa promessa, ela não foi uma promessa de palavra, ela foi uma promessa concreta. O sangue do Cordeiro perfeito, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado na cruz. E Deus tinha prometido já àquele povo uma terra que eles chamassem de sua, onde corria leite e mel. Mas durante o processo, mesmo que doloroso, o povo hebreu já tinha sido liberto quando o faraó veio com seus carros e cavaleiros atrás deles e o Senhor fez com que eles passassem a pé enxuto. E tendo fome, o Senhor dá o maná. Mas aquilo que Deus ia providenciando não era suficiente. E aí eles olhavam para o problema e esqueciam da terra prometida. E o Senhor, ele nos tira do pecado e ele vai nos enchendo de dons, nos enchendo de graças, mas a gente ainda acha que não é o suficiente. E aí quando a gente olha para a tribulação e deixa de olhar para a promessa, a gente começa a murmurar contra o Senhor. Meus irmãos, não nos esqueçamos que o nosso tempo sobre essa terra é limitado,
que os meus e os seus dias estão contados. Não sei eu quanto tempo é o meu, não sabe você quanto tempo será o seu. Mas Deus sabe. E durante esse período, ainda que não seja fácil, o que precisa nos sustentar é a recompensa final, é a promessa. Que não é uma promessa de palavras, mas é uma promessa concreta. E que diariamente a glória de Deus se manifesta na providência diária. A gente quer, às vezes, o do mês, mas a providência, ela é diária. Quantas e quantas coisas o Senhor faz diariamente por cada um de nós. E a gente precisa compreender que Deus muitas vezes não dá o que pedimos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Aí eu sei que tem gente que vai ouvir esse devocional e vai falar assim, mas então se Deus dá o que precisamos, por que tem tanta gente com fome no mundo? Né? Por que tem tanta gente sem casa no mundo? Por 2 motivos. A forma de organização da própria vida ou por meio das consequências da intervenção de outros. Porque também, da mesma forma que existem muitas pessoas que não têm alimento, que passam fome no mundo, existem muitas pessoas que diariamente jogam comida fora no mundo. Gastam mais do que necessitam. Se utilizam e se apoderam daquilo que foi produzido pelos menos favorecidos e não pagam um preço justo. Então, não queiramos colocar na nossa forma de organização ou nas escolhas dos outros, nas escolhas humanas, a culpa em Deus e nos revoltarmos contra Deus. Deixa a gente voltar lá para o tempo que era desonesto, que dava um troco e não precisava voltar e eu tinha um dinheirinho a mais. Pequenas coisas, sabe? Olhemos fixamente para a promessa e não deixemos de perceber que diariamente Deus nos providencia o necessário para essa jornada que já tem os seus dias contados. A gente pode escolher, ou a gente segue o ritmo que nos é ditado nesse mundo, ou a gente continua caminhando, vivendo da providência do Senhor com o necessário para chegarmos à recompensa final. A escolha é de cada um. Sozinho a gente não consegue, somente por meio do Espírito Santo. Que peçamos a Ele que seja nossa luz, que seja aquele que venha podar todos os excessos em nós e que Ele também torne o nosso coração dócil, aquebrantado, manso, para compreendermos e, se não compreendermos, ainda assim aceitarmos todo o cuidado de Deus da forma que Ele aprouver. Uma abençoada semana para você. Deus abençoe.